jornalista e bispo da missão Encorajamento, pai da Valentina e do Davi. E não tenham medo, tenham coragem, pois hoje eu estou abrindo um caminho para vocês chegarem até a promessa. Casado com a Viviane, tem como missão expandir o reino. Recebam com muito carinho Bispo Juliano Matos. Eu vou ler com você Zacarias capítulo 4. Profeta Zacarias capítulo 4, verso 1. Presta bem atenção. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: presta atenção. Então o anjo que falava comigo tornou a despertar-me, como se desperta alguém do sono, e me perguntou: o que você está vendo? Respondi: eu vejo um candelabro de ouro maciço, com recipiente para azeite na parte superior, e 7 lâmpadas com 7 tubos para as lâmpadas. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Eu perguntei ao anjo que falava comigo: o que significa isso, meu senhor? E o anjo respondeu: você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse: esta palavra é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é você, ó grande montanha? Diante de Zorobabel você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de graciosa. Graciosa ela é. Então a palavra do Senhor veio a mim: as mãos de Zorobabel lançaram os alicerces desse templo, as mãos dele também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Quem ousa desprezar o dia das pequenas coisas? Eles ainda verão com grande alegria a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Estes são os 7 olhos do Senhor que percorrem a terra toda. Uau! Olha aqui para mim. É uma palavra profética. E para você entender ela, você precisa entender o contexto. Essa palavra não tem a ver apenas com Zorobabel, mas com o povo de Deus. O povo que Deus tirou do Egito e que fez muitas promessas. Diz que daria uma terra que manava leite e mel. Mas o Senhor, quando deu os mandamentos, também fez uma advertência. Ele disse: se vocês obedecerem, vocês serão abençoados, mas se vocês deixarem de me adorarem, se vocês se esquecerem de mim, vocês terão consequências. Deus é um Deus de graça, mas também é um Deus de basta. Ele nos dá, pela misericórdia dele, tempo para a gente se arrepender, para a gente mudar, para a gente dar uma resposta para ele. Essa imersão, você precisa dar uma resposta para Deus diante de tudo que você está ouvindo. Isso vai te ser cobrado. Deus não cobra quem não ouviu, mas quem ouviu e recebeu algo dele, ele espera uma resposta. O povo precisava dar uma resposta, mas não deu. O povo deixou o Senhor. E a Bíblia diz que eles foram levados, eles foram tirados daquela terra, e eles foram levados para o exílio da Babilônia. Por 70 anos eles ficaram na Babilônia, mas havia uma palavra de Jeremias: eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejares. Vocês vão orar a mim, eu os ouvirei.
serei achado de vocês, eu vou mudar a sorte de vocês. E chegou o tempo da mudança de sorte, porque a estação muda, Deus muda a sorte. Amém? Está comigo? Deus mudou a sorte. Deus levanta um homem, um imperador chamado Ciro. Ele era o rei dos persas, que domina a Babilônia, toma todo aquele povo e começa, por ordem de Deus, liberar o povo para ir para a terra prometida. Eles voltaram para Israel e eles tinham uma missão. Quem sabe qual era essa missão? Reconstruir o templo que foi destruído. Toda vez que você vai reconstruir alguma coisa na sua vida, toda vez que você vai fazer algo que Deus te mandou fazer, não se engane, não se engane, você terá desafios pela frente. Talvez você está olhando aqui, como já foi dito hoje, a pastora Sandra falou sobre isso, se olhando como vítima, dizendo: por que isso está acontecendo na minha vida? E às vezes a gente fala assim: poxa, eu estou fazendo a coisa certa, e por que isso está acontecendo? Porque você está fazendo a coisa certa. Quando você faz o que Deus te chamou para fazer, coisas acontecem. A Bíblia diz, lá em Esdras capítulo 4, no capítulo 3, eles começaram a reconstruir o templo. Estavam em festa, tinham lançado o alicerce, mas sabe o que a Bíblia diz? Que no capítulo 4, os inimigos ouviram e foram até eles. E eles usaram 4 estratégias. A primeira delas, preste atenção porque Deus está falando com você. Primeira estratégia do inimigo com esse povo para impedir a obra de ser feita: eles tentaram uma aliança, eles se fingiram, eles mostraram uma coisa que na verdade não era, mas o povo estava ligado. E eu declaro que o discernimento do Espírito, um dos dons mais importantes, ele vem agora sobre a sua vida. Ninguém vai te enganar. A partir de hoje, você vai ter uma capacidade incrível de olhar no fundo dos olhos daquela pessoa e saber se ela está sendo verdadeira ou se ela não está sendo. Se Deus está usando ela ou se Deus não está usando ela. Se ela é ou não é. Eles disseram: nós não queremos a ajuda de vocês. Eles entenderam. Mas o adversário não parou. O adversário então tentou uma segunda estratégia. Eles contrataram pessoas para desanimar os trabalhadores. Uau, que espiritual. Porque essa continua sendo a estratégia do diabo até hoje. Ele não precisa nem pagar. Tem muitas pessoas que são colocadas na nossa vida de graça, usadas pelo diabo para nos desanimar, com palavras, com exposições, com coisas que vêm para te desanimar. Quantas pessoas estão aqui que começaram, mas pararam porque desanimaram por conta de uma palavra? Ah, no nome de Jesus, que os seus olhos sejam abertos hoje. Eles não desanimaram não, eles continuaram, e você também vai continuar no nome de Jesus. Aí veio a terceira estratégia. Eles contrataram pessoas para mentir, para levantar acusações. Quem não vive isso pode estar no caminho errado. Porque se você está fazendo o que Deus te chamou para fazer, você vai ter perseguição. Pessoas vão se levantar contra você, vão mentir ao teu respeito, vão falar coisas absurdas ao teu respeito. Não pare. Eles não pararam. Eles tinham uma missão. Diga: eu tenho uma missão. Você não pode parar. A quarta estratégia, eles usaram a influência, mandaram uma carta para o rei, e o rei fez a obra parar. Às vezes Deus permite algumas coisas acontecer na nossa vida para nos ensinar verdades eternas.
Aquela obra ficou parada por 14 anos. Aí Deus levanta um outro homem, porque a Bíblia não está escrita em ordem cronológica. Quando você vê Esdras, Ageu, Zacarias, até Neemias, esses livros, eles acontecem praticamente na mesma época. Deus levanta um homem chamado Ageu, e Ageu vem com apenas 2 capítulos do livro, e ele vem com uma palavra cirúrgica. 14 anos com a obra parada, o Senhor chama aquele povo para responsabilidade. Ageu é usado para sacudir aquele povo, e eu amo quando a palavra profética vem para nos sacudir. Olha para a pessoa do seu lado e diz assim: Deus está te sacudindo hoje. Sacudindo como? Ageu estava dizendo: vocês vão se acomodar? Vocês vão se acomodar com a casa que vocês construíram para vocês, enquanto a casa do Senhor está em ruína? Ele encorajou aquele povo a voltar para o propósito. Em nome de Jesus. Hoje tem muitas pessoas sendo sacudidas aqui hoje. Deus está sacudindo você. Deus está sacudindo você e dizendo para você: volta a fazer o que eu te chamei para fazer. Você não pode mais ficar parada. Você já ouviu a mesma profecia de forma diferente, de boca diferente? Eu já ouvi várias vezes, várias pessoas falando comigo a mesma coisa de forma diferente. Por quê? Porque nem sempre a gente ouve de primeira. Deus está falando aqui desde o início dessa conferência. Talvez você ainda não ouviu. Aí Deus levanta um outro profeta chamado Zacarias. E Zacarias tem uma visão, e essa visão traz um direcionamento. Quem precisa de um direcionamento do céu aqui hoje? O povo estava desanimado. O povo tinha uma palavra de Ageu, mas não conseguia sair. Quem tem uma palavra e às vezes não consegue sair? Sabe por que você não consegue sair? Porque você olha para você, você olha para as suas limitações, você olha para a sua realidade. E se eu olhasse para a minha realidade, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. A palavra que Zacarias trouxe, na verdade Zacarias teve uma visão. Eu preciso que você preste atenção na visão que ele teve. Ele viu um candelabro, um castiçal, com 7 lâmpadas acesas, com 7 tubos, que estavam ligados a 2 oliveiras, uma à direita, a outra à esquerda. Sabe que ele pergunta o que significa isso? Ele não sabia. E Deus diz para ele assim: você não sabe? E o Senhor começa a desvendar para ele a mensagem que seria para aquele povo e para nós. Sabe por quê? Porque a Bíblia não é um livro de história. A Bíblia é um livro de princípios. E o que está aqui nessa palavra é para nós aqui hoje. Sabe o que significava, em outras palavras, aquela visão? Não havia interferência humana. Olha aqui para mim. O castiçal, o candelabro, era uma peça importantíssima lá no tabernáculo, lá no templo. Mas ele precisava ser abastecido por azeite por um sacerdote. A visão que Zacarias teve contrariava tudo isso, porque vinha direto da fonte. Sabe o que Deus estava dizendo para Zorobabel? Sabe o que Ele está dizendo para você hoje, mulher? Não vai precisar de ajuda humana, vai vir direto do céu, vai vir
direto do céu. A palavra era: vocês precisam depender de mim. Se você olha para você, você se assusta, você para. E Deus está dizendo: olha para mim. É por isso que Ele lança a palavra. E qual era a palavra? Não é por força, não é por poder humano, mas é pelo meu Espírito. Você pode reproduzir isso para a pessoa que está do seu lado? Diz para ela, não é por força, não é por poder humano, mas é pelo Espírito de Deus. É pelo Espírito de Deus. É pelo Espírito que essa conferência, essa imersão está acontecendo. É pelo Espírito de Deus que essa região está vivendo o avivamento. É pelo Espírito de Deus que você e a sua casa vão viver o milagre do céu. Não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Tá, é pelo Espírito. Mas eu quero te lembrar uma coisa: Zorobabel tinha muitas dificuldades pela frente. Ele tinha oposição. Quem tem aqui sente que tem oposição? Você tem oposição? Se não tem, tem alguma coisa errada. Você não está fazendo nada para o Senhor. Quem aqui sente a oposição do diabo? Quem sente a oposição do maligno? Levanta a mão, meu filho. Se você não levantar a mão, o diabo vai olhar e vai falar assim: ah, não tem? Não, ele não está aqui não. Esse lugar está santificado pelo Senhor. Esse lugar está cheio da glória de Deus. Ele tinha oposição. Ele tinha falta de recursos, porque o primeiro templo era maravilhoso. Eles não tinham dinheiro. Tem alguém aqui que está passando por isso? Ou está todo mundo milionário aqui? Às vezes Deus manda a gente fazer umas coisas e a gente não tem dinheiro, não é verdade? Ah, eu sei bem isso. Oposição, falta de recursos, e tinha gente completamente desconectada, gente que não estava na visão. Zorobabel e Josué, que era o sumo sacerdote, eles estavam sozinhos, mas havia uma palavra para eles. Eu quero que você pegue essa palavra na sequência. Deus disse assim: olha aqui, o próprio Senhor questionou. É Deus quem vai questionar os nossos problemas, não é você. Ele olha, ele diz para a revelação, e na sequência ele diz assim: quem é você, ó grande montanha? É Deus quem questiona a montanha, ou as montanhas que se colocam entre nós e a missão que Ele nos deu. Porque quando é pelo Espírito dele, não é pela sua força, não é pela minha força. Porque se é pela minha força, eu tenho que pegar uma maquininha e tentar tirar a montanha. Mas se é pelo Espírito, Deus está questionando: quem é você, montanha, para impedir a minha serva de me adorar? Quem é você, ó montanha, para atrapalhar a vida sentimental dela? Quem é você, ó montanha, para atrapalhar a minha obra? Ele está questionando as montanhas aqui hoje. E ele lança uma palavra de extermínio para a montanha. Ele diz assim: diante de Zorobabel, você vai se transformar numa planície. Uau! Quem pode receber essa palavra? Quais são as suas montanhas? Tem uma palavra de Deus para você hoje. Não é pela sua força, não é pelo poder humano, mas é pelo meu Espírito. E eu estou transformando a montanha numa planície. Uau! Sabe o que eu amo? Os detalhes da palavra de Deus. Eu disse para você
que Zorobabel tinha, pelo menos na minha visão, 3 montanhas. Alguém lembra? Oposição, falta de recursos. Qual era a outra? Gente desconectada, gente que não estava com ele estava sozinho. Mas você percebeu que no texto o Senhor, ele questiona a grande montanha, ele não diz as montanhas. Eu falei: Senhor, ele tinha mais do que um problema, porque o Senhor está dizendo, ó grande montanha? E sabe o que Deus me respondeu? Presta atenção, porque essa palavra, ela precisa entrar no seu coração. Deus me disse assim: porque quando é no meu espírito, pelo meu espírito, eu resolvo todos os problemas de uma só vez. Não são várias montanhas, é uma só. Eu destruo tudo, eu transformo tudo em planície. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: vai ser tudo de uma vez só. Uau! Não, você não pegou essa palavra. Não, você não pegou, não é possível. Eu sei que você está com fome, eu sei que você está com sede, eu sei que você quer ir a um banheiro fazer xixi, mas Deus está falando aqui hoje que Ele vai resolver tudo de uma vez só. Ei, não é palavra motivacional não, é Bíblia. Eu vou te mostrar o que aconteceu. Deus lançou a palavra. Ageu mais uma vez foi usado, porque às vezes você não ouve a primeira vez. Então Ageu, ele foi usado pelo Senhor, e ele disse assim: coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Coragem, ó povo da terra, declara o Senhor. Ao trabalho, pois eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que eu fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. O meu Espírito está entre vocês. Não tenham medo. Se você perdeu, eu vou dizer 5 coisas que Deus disse aqui. Não tenha medo, o meu Espírito está com vocês. Coragem, ao trabalho. Resumindo tudo, dependam de mim. Quem está decidido a depender de Deus na próxima estação? Olha o que aconteceu. Lembra que a obra estava parada? Lembra que eles tinham oposição? Lembra que eles não tinham recursos? Lembra que estava todo mundo desconectado? Sabe o que aconteceu? Eles recomeçaram a obra sem oposição parar. Aqui, sem o recurso ainda ter chegado, e com um monte de gente desconectada. Aí você fala: eu não estou entendendo nada. Eu vou te explicar. Você não precisa esperar a montanha se tornar planície quando você já tem uma palavra. Ele deu uma palavra. Você não precisa esperar as coisas mudarem, porque se você esperar as coisas mudarem, nada vai acontecer. Ei, é pela fé. Você tem uma palavra, então você precisa se mover nessa palavra. Você vai voltar para sua casa, às vezes as coisas ainda não mudaram, a estação ainda não mudou, mas você mudou. Você não é mais a mesma pessoa. Você recebeu uma palavra aqui hoje. Essa palavra está dentro de você. Olha o que diz o texto. Prepare-se, estou terminando. É o pessoal da minha igreja que está fazendo isso. Certeza. Esdras capítulo 5, verso 2. Presta atenção, olha o que diz o texto. Olha isso. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque, começaram a reconstruir o templo, presta atenção, de Deus em Jerusalém. Olha aqui o texto. Os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Para aí. A palavra viva estava com eles.
Eu não vou com você para a volta da sua casa. Bispo Alex, Bispa Geisa, todos que estiveram aqui, que ainda estarão, não vão com você. Mas existe uma palavra que está indo com você, e essa palavra vai te ajudar a fazer o que Deus quer que você faça. Ó, recomeçaram. Olha a sequência do texto. Tatenai, governador do território, a primeira montanha surgindo de novo. A oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros foram logo perguntar a eles, ao espírito de intimidação aqui, ó: quem os autorizou a reconstruir esse templo e a completar esta estrutura? Eles também perguntaram: como se chamam os homens que estão construindo este edifício? Mas presta atenção nesse texto aqui, a sequência. Lembra da visão que Zacarias teve? 7 lâmpadas, que significa o quê? 7 olhos do Senhor. Deus deu a palavra, não deu? Você vai se lembrar dessa palavra quando os inimigos se levantarem, porque olha o que acontece: os inimigos se levantaram, mas olha a sequência do texto. Os olhos de Deus, porém, estavam sobre os líderes dos judeus, e eles não foram impedidos de trabalhar. Olha aqui, eu declaro uma palavra sobre você. Os olhos do Senhor estão indo com você. Esses olhos representam a presença dEle. As lâmpadas representam a presença dEle. É Deus dizendo: eu vou com você, e dessa vez nada e ninguém vai impedir o meu propósito de se cumprir na sua vida. Mas os inimigos não pararam. O povo não parou de construir, mas eles também não pararam. Sabe o que eles fizeram? Eles escreveram uma carta, escreveram uma cópia. Olha aí, ó, esta é a cópia da carta que Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros, ou seja, os oficiais do oeste do Eufrates, enviaram ao rei Dario. X9, quiseram parar, escreveram um relatório. O relatório que lhes enviaram dizia o seguinte: ao rei Dario, saudações e muita paz. Informamos o rei de que fomos à província de Judá, ao templo do grande Deus, e o povo está reconstruindo. Presta atenção aqui, ó, com grandes pedras. Presta atenção agora. E já estão fixando as vigas de madeira nas paredes. Agora, olha o que dizia a carta dos inimigos: a obra está sendo executada com diligência e apresentando rápido progresso. Não, você não entendeu. Quando não é pela sua força, mas quando é pelo Espírito de Deus, até o inimigo vai ter que reconhecer que a obra está acelerada na sua vida. Ele vai enxergar o progresso, porque não é você, é Deus. Ninguém pode parar o que Deus está fazendo. Ele escreve a carta e ele fala tudo isso. E ele diz assim: olha, eu perguntei para eles por que eles estavam construindo, e sabe qual foi a resposta? Qual é a resposta sobre os seus inimigos? Eles respondiam: somos servos do Deus dos céus e da terra, e estamos reconstruindo o templo. Ei, filho, para de discutir com o inimigo. Ele está te perguntando, ele está te questionando. Você tem que distinguir se a pessoa quer resposta ou se ela quer confusão.
não caia. Por que você está fazendo isso? Porque eu sou serva do Deus do céu e da terra, e Ele tem uma missão, Ele me chamou, e eu estou fazendo o que Ele me disse para fazer, ponto. Mas agora era diferente. O rei ouviu, leu, e sabe o que o rei fez? Ele foi consultar os decretos de um rei que passou antes dele, Ciro. Deus não erra. Sabe o que ele encontrou? Um decreto do rei Ciro em favor daquele povo, de que eles tinham autorização para reconstruir o templo. Ai, peraí, olha aqui. Lembra que ia resolver os problemas todos de uma vez? Deus usa a fúria do inimigo para cooperar para o seu bem. Às vezes você não está entendendo, mas o diabo se levanta e Deus usa até o que o diabo usou para trazer a bênção na sua vida. O rei mandou uma resposta para os inimigos. A resposta era o seguinte: Esdras 6, capítulo 7, versículo 7. Olha o que diz o texto, presta atenção. A resposta para os inimigos: não interfiram na obra que se faz nesse templo de Deus. Eu tenho uma palavra. Deus está dizendo hoje para os inimigos da nossa vida: não interfiram na obra que a minha serva está fazendo. Não interfira no casamento dela, não interfira na gestação dela, não interfira na casa dela, não interfira no trabalho dela, não interfira na fé dela. Cadê a primeira montanha? Cadê a primeira montanha? Deus coloca os opositores no lugar deles. Deus está colocando os inimigos no lugar deles. Sabe o que está acontecendo aqui hoje em São José do Rio Preto? Potestades e principados estão sendo destronados, porque nesse lugar existe um trono. É Deus estabelecendo o lugar dele nessa cidade, nessa região, nesse estado, e dizendo: potestades e principados, fiquem no lugar de vocês, não interfiram no que o meu servo e na minha serva estão fazendo. Tinha outra montanha. Qual que era a segunda montanha? Tem alguém aqui precisando de uma remoção de montanha como essa? O povo tinha uma missão, mas não tinha dinheiro. Você não precisa de dinheiro, Alex. Você nunca precisou. Não estou falando porque você é meu amigo, não. Você tem um dos corações mais lindos. Às vezes dá até raiva do seu coração, de tão bom que ele é. É bom porque Jesus está nele, não é por causa de você. Quase caí, velho. Você não precisa de dinheiro. Você tem o Deus do dinheiro. Não é Mamon. Mamon está no lugar dele, debaixo dos nossos pés. Essa palavra é para você. Eles precisavam fazer. Se cumpriu a palavra. Eu só quero lembrar. Olha o que diz aqui, meu filho. Essa palavra é demais. Verso 8 a 10. A carta que o Dario escreveu. Ele falou para os inimigos: não impeçam. Aí na sequência ele fala assim, ó: além disso, eu promulgo o seguinte decreto a respeito do que vocês farão por esses líderes dos judeus na construção desse templo de Deus.
presta atenção, as despesas desses homens serão integralmente pagas pela tesouraria do rei, do tributo recebido do território a oeste do Eufrates, para que a obra não seja interrompida. O que for necessário, diga o que for necessário. O que for necessário, novilhos, carneiros, cordeiros, para os holocaustos oferecidos ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho, azeite, conforme for solicitado pelos sacerdotes em Jerusalém, tudo deverá ser entregue diariamente a eles, sem falta, para que ofereçam sacrifícios agradáveis ao Deus dos céus. O que for necessário, diariamente, sem que nada falte. Ei, só está acontecendo aqui o que Ageu já tinha dito. Assim diz o Senhor dos Exércitos: mais um pouco de tempo e começarei a sacudir os céus e a terra, os mares e a terra seca. Eu vou sacudir os alicerces das nações, e elas vão trazer para cá os seus tesouros, e eu encherei este lugar com a minha glória, diz o Senhor dos Exércitos, porque toda prata e todo ouro me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. Dario só obedeceu o que Ciro tinha escrito anos e anos e anos atrás. Espera aí, você não pegou? Quando Dario escreveu, quando Ciro escreveu, o povo ainda não tinha a necessidade. Uau, Deus já sabia o que eles iam precisar. Deus já tinha estabelecido um decreto para quando a necessidade surgisse. Você pegou isso? Ele já conhece a sua necessidade, e antes dela surgir, já tinha um decreto sobre a sua necessidade. Ele vai prover, Ele é o dono do ouro e da prata. Para fechar, não, agora eu preciso. Tinha uma terceira montanha, qual era? O povo estava desconectado. Por quê? Desanimou, oposição, se acomodou, se envolveram com as suas coisas, e agora estava tímido. Mas olha o que diz o versículo 14 do capítulo 6: porque Deus resolve tudo de uma só vez. Assim, os chefes judeus continuaram o seu trabalho, presta atenção, e foram grandemente estimulados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias. Espera aí, uau, sabe o que o texto está dizendo? Que a pregação profética de Zacarias e de Ageu estimulou. Eu poderia substituir essa palavra por conectou. Você não entendeu? Eu vou dizer. Essa palavra que está sendo pregada aqui hoje está conectando pessoas ao propósito que elas têm. Ao propósito que elas têm. Ei, você pode ter entrado aqui desconectado. Você pode ter entrado aqui pensando nas suas coisinhas, pensando em coisas tão pequenas, mas o Senhor está te reconectando. Você vai voltar para sua casa diferente. Não é chavão, não é. Você recebeu uma palavra, e essa palavra vai te sustentar. Sabe o que a Bíblia diz? Que eles finalmente concluíram
o tempo e se cumpriu a palavra. A glória desse novo templo será maior do que a do antigo. Eu tenho uma palavra para você. A glória dessa nova estação, pode ficar de pé. A glória dessa nova estação será maior do que a que já foi. Receba isso no nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração. Eu não sou Zacarias, eu não sou Ageu, eu sou o menino de Cardoso, capital mundial do mundo. Mas eu venho aqui pela palavra do Senhor para declarar sobre você, sobre a sua família, que pelo poder do Espírito de Deus, pelo poder do Espírito Santo da verdade, toda montanha vai se tornar planície. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, a palavra foi pregada, Zacarias anunciou, Ageu anunciou, mas foi o teu Espírito que trouxe o cumprimento da tua palavra. Traga o cumprimento da tua palavra nesse início de noite sobre a vida dessas pessoas, de uma só vez. Não importa se são 3 ou se são mais montanhas, para o Senhor é uma só. Para o Senhor é uma só. E de uma só vez o Senhor transforma tudo em planície. Coloca a oposição no lugar, coloca os inimigos no lugar. Dê uma ordem para eles agora: não interfiram no que eu estou fazendo. Senhor, o Senhor é o dono do ouro, o Senhor é o dono da prata. O Senhor sabe da dificuldade dos teus filhos, o Senhor sabe daquelas pessoas que vieram para cá hoje e não sabem como vão viver na semana que vem. Não tem dinheiro para pagar energia, e você está aqui preocupada dizendo: como eu vou pagar energia nessa semana? Prepare-se, porque Ele vai sacudir. Ele vai sacudir. Ele vai sacudir. Ele vai sacudir tudo à sua volta. E o dinheiro que você precisa, o que for necessário, diariamente, sem falta, vai chegar até você. Deus, em nome de Jesus, que haja agora a conexão dessa palavra com o nosso coração. Eu te agradeço e celebro pelo que o Senhor já fez, no nome de Jesus. Amém.